Estamos de volta aqui no estúdio do Jornal da TVC, o prefeito Roberto Cláudio. Boa noite, prefeito. Boa noite, Natália, um prazer. Prazer nosso. A gente terminou o bloco falando de Réveillon, então vamos começar este bloco falando de Réveillon, né? Passado o Natal, todo mundo quer saber de Réveillon. O que a prefeitura, então, né, já preparou, está preparada para receber os fortalezenses lá no aterro? Estamos com boas, grandes expectativas em relação a esse Réveillon. Primeiro porque a cada ano a gente foi aprendendo com o que a gente está fazendo. Então não só a festa tem ganho em organização, como também em conhecimento público. E há uma estrutura montada para além do show, que é muito importante para dar tranquilidade, paz, toda a estrutura de apoio que é necessária para que a festa aconteça do começo da tarde até o começo da manhã em tranquilidade. Segurança, transporte público, trânsito, um equipamento, a gente monta quase com uma UPA nova, temporária, para atender eventualmente alguma intercorrência, iluminação, enfim, todos esses serviços estão preparados para receber bem o que a gente espera seja o maior Réveillon da história de Fortaleza. A gente tem algumas inovações esse ano, além de uma programação assim ampla, diversa, com muitos artistas e valorizando muito também a música local, a gente vai ter também um componente novo, que é um componente de solidariedade. Sim, a gente solidário, né? Isso. Exatamente. Desta feita, aproveitando o canhão de comunicação, que é o Réveillon, aproveitando também a presença de milhares de pessoas de outros estados aqui em Fortaleza, a gente vai aproveitar para divulgar uma entidade que está fazendo um grande trabalho, que é a Peter Pan. Está inclusive levantando um hospital filantrópico, terceiro setor, novo, que vai ampliar as capacidades de tratamento de crianças pobres com câncer, fazendo isso com recursos próprios e de doações. E a gente quer ajudar o Hospital Peter Pan a ser finalizado. Então vamos aproveitar o Réveillon para divulgar esse componente de solidariedade. As pessoas vão então poder fazer doações através de ligação, a gente vai estar divulgando, está na rádio, TV, jornal, rede social. Durante o evento vamos fazer também uma chamada várias vezes para estimular a doação das pessoas, para que a gente possa finalizar o hospital e com isso ter mais possibilidades, leitos para internar e tratar crianças com câncer. Uma questão importante também do Réveillon não é só a festa em si, que já é de grande importância, porque é uma festa democrática, popular, gratuita, com diversas atrações maravilhosas para a cidade. Mas é também o componente econômico. Fortaleza é uma cidade turística que vive disso. A gente está com a expectativa de ter a melhor ocupação hoteleira dos últimos anos, mesmo estando numa crise. Em parte isso aconteceu porque a gente conseguiu divulgar o Réveillon com antecedência esse ano. A gente lá para outubro divulgou a programação do Réveillon inteira, o trade turístico conseguiu divulgar isso bem, Fortaleza também está vivendo uma onda boa, né, como destino turístico muito bem comentado. Tudo isso somado está dando à ocupação hoteleira uma ocupação diferenciada esse ano. Isso significa mais gente significa mais dinheiro circulando, mais emprego, mais renda. Então acaba tendo também um impacto muito positivo para a economia de Fortaleza durante esse mês de dezembro, pós-Natal, até a primeira quinzena de janeiro. E aí falando, já puxando aí para essa questão do turismo, como o senhor veio falar, a prefeitura vem se preparando para esse momento em que Fortaleza está vivendo, está crescendo o turismo. A gente recentemente foi divulgado os novos voos para Miami, Orlando, né? O hub daqui a pouco já começa a funcionar também com voos direto para a França, Amsterdã, tem voos para o Panamá. Então Fortaleza está aí nessa rota turística, já é um fato. Eu não ando de Windy nem de kite. Não sei se você anda, mas quem anda, eu vou fazer aqui uma figura de linguagem certamente com um pouco de dose de otimismo, de quem deva ter, porque está no exercício de gerir Fortaleza. Mas a sensação que a gente está tendo é que a gente está aí velejando com o vento cheio na vela. É só a gente ficar no comando adequado aqui da pipa, da vela, para não perder o comando. Mas as coisas estão muito boas e tem um conjunto de fatos que se concentraram simultâneos, que estão dando ao turismo de Fortaleza uma nova centralidade e uma oportunidade que não é de curto prazo, é de médio prazo, pelo menos. Você tem a concessão aeroportuária da Fraport, você tem um conjunto de anúncios novos de voos domésticos e internacionais na cidade de Fortaleza, isso passa a dar uma atenção à cidade. Você teve a inauguração do aeroporto recente de Jericoacoara, que querendo ou não se complementa com o turismo de Fortaleza. Então tudo isso acontecendo esse ano. A nossa tarefa agora é dotar Fortaleza de atrativos e de ações que possam manter o turista aqui e preservar essa imagem de bom destino, para que ano a ano haja mais interesse,
porque com isso acontecerão mais voos, acabará impactando positivamente a hotelaria. Isso é um ciclo que a gente deva preservar, animando e induzindo isso. Por exemplo, a gente vai retomar a obra da Beira-Mar agora. Sim. Vamos inaugurar o Morro de Santa Terezinha agora em março do próximo ano. Vamos terminar finalmente o Vila do Mar no segundo semestre do próximo ano. Temos um conjunto de atrativos, lançamos um projeto para revitalizar e reocupar a Praia de Iracema. Inclusive teremos uma concessão de um espigão para colocar uma roda gigante de tamanho assim maior do que a média, um atrativo icônico aí, a costa de Fortaleza. Então temos um conjunto desses atrativos, além de investimentos em infraestrutura. Que o turista venha, permaneça fale bem e queira voltar. Né? E mesmo que ele não volte, ele falando bem, o destino se faz assim, muito do boca a boca, porque os agentes e operadores do turismo, quando recebem um retorno positivo do turista, sim, eles tendem a vender, né, com muito mais tranquilidade esse mesmo pacote para outros turistas. Além disso, nós teremos uma nova ação através da liderança do Moroni, articulada com a polícia também, que são torres de segurança com câmeras de vigilância ao longo da orla, desde a Barra do Ceará, passando pela orla do Pirambu, chegando até o Serviluz, Praia do Futuro, por toda a orla, uma estrutura de segurança e câmeras de vigilância. Então, tudo isso somado, creio eu, junto com os voos, com a Fraport, nos incentiva a olhar para o turismo com olhos diferentes e também criar programas inovadores. Em Portugal, Lisboa, fez um negócio chamado, tem um nome em inglês, mas enfim, a ideia é que você tenha desconto para quando for fazer a tal do stopover. Sim. Quando você for fazer a transição, você tem incentivos para permanecer pelo menos um dia lá. Uhum. Isso é um pacto de governo com o setor privado. Então a passagem acaba tendo um adicional muito pequeno entre você fazer a conexão ou ficar um dia. A hotelaria dá desconto, os restaurantes dão desconto, tudo isso, obviamente, para os incentivos tributários que a Prefeitura e o governo dão. Então, o conjunto desses incentivos para tornar a Fortaleza mais central à permanência do turista, Prefeitura e governo juntos estão estudando para que o turismo possa ocupar esse papel que ele tem, de incluir pela renda, de dar oportunidade de primeiro emprego, de ser um grande indutor da economia local e, ao mesmo tempo, de incluir jovens à periferia, pelo primeiro emprego, para incluir mesmo quem está fora do mercado de trabalho, para ter de volta o seu emprego. É esse o potencial que o turismo tem. A gente deve olhar para ele como uma grande oportunidade de geração de emprego. É essa a vocação que Fortaleza deva preservar e o olho que ela deva ter para a atividade turística. Puxando aí para o próprio programa da Prefeitura do empreendedor, né? De formalizar o empreendedor para que ele esteja preparado para tudo isso que está acontecendo. Exato. A gente lançou uma plataforma mais ampla, Natália, chamada Fortaleza Competitiva, que envolve algumas dimensões. E uma delas é a questão da legislação municipal, tornar Fortaleza um município mais atrativo aos negócios. Isso tem um conjunto de leis novas aprovadas que já estão tendo impacto. A lei do comércio, por exemplo. A gente está permitindo, baseado na oportunidade, no desejo do empreendedor, o comércio ser aberto de rua à noite, domingo, final de semana, sim, em horários que eram proibidos antes. Isso acaba gerando, na veia, mais emprego ou expansão de renda para quem está no mercado de trabalho. Sim. Além disso, aprovamos o novo LUOS, que é a Lei de Uso e Ocupação de Solo, que formalizou muitas atividades. Só para dar uma ideia, entre setembro e agora, já são mais de 2.000 novos alvarás de funcionamento de empresas que existiam e não tinham alvarás. Além disso, incentivos tributários, desburocratização, o Fortaleza Online, uma pauta para tornar mais rápido o processo de abrir empresa, tirar alvará. Nós fomos escolhidos esse ano como a capital do Brasil mais desburocratizada de todas, saindo de um ranking, nós éramos do 30º. Então, assim, isso foi um avanço importante. Então, criar um ambiente favorável para o empreendedor acaba também na ponta gerando inclusão e oportunidade de emprego, e essa é a grande ambição do Fortaleza Competitiva, que terá novos capítulos em 2018. Ok, então a gente faz uma pausa agora e logo mais a gente continua a entrevista aqui no Jornal da TVC com o prefeito Roberto Cláudio. A gente volta já. Voltamos com o Jornal da TVC, aqui nos estúdios do Jornal, prefeito Roberto Cláudio. Vamos falar agora de mobilidade, prefeito, porque não tem como não falar de mobilidade na sua gestão. Mudanças, corredor exclusivo, as faixas, ciclofaixas, né, bicicleta, não tem como essa grande mudança, essa mudança de hábito que o fortalezense passou a sentir.
Essa talvez tenha sido a marca mais, eu diria, visível da gestão, exatamente por esse aspecto inovador dela. Não é fazer mais do mesmo, a gente mudou um pouco a pauta, fez algo diferente do que estava sendo feito. Talvez por isso fique talvez como a marca mais visível, a despeito de não ser a área onde exatamente eu mais investi. Nós mais investimos, né? Mas de fato tem avanços importantes, principalmente para quem anda de ônibus na cidade, Sim. para o transporte público. Só para dar assim um dado, quando é a prefeitura falando de si mesmo, sempre fica a suspeita do dado, né? Porque há naturalmente o envolvimento das pessoas que avaliam o serviço. Mas recentemente, agora, há alguns meses, o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento avaliou, na perspectiva do usuário, a qualidade do transporte público em 11 cidades da América Latina. E aí eram grandes cidades, Buenos Aires, capital da Argentina, Lima, no Peru, Caracas, na Venezuela, Bogotá, na Colômbia, enfim, tinham diversas cidades, São Paulo aqui também, Cidade do México, e das 11 cidades avaliadas, Fortaleza foi a mais bem avaliada pelo usuário do transporte público. É um dado público, foi um estudo científico feito pelo Banco Latino-Americano, e a gente atribui isso a um conjunto de medidas que foram implantadas nesses 4 anos. O bilhete único, inicialmente, o início da implantação do Wi-Fi gratuito e do ar-condicionado nos ônibus, os corredores exclusivos, que deram muito mais velocidade ao transporte público, então passou a ser mais rápido andar de ônibus do que de carro na cidade. Teve percursos, acho que a diminuição chega a 20 minutos, né? A gente calculando em percentagem, por exemplo, binário Santos Dumont do Luiz, a velocidade aumentou em 200%. Então, assim, é visível quando você passa de carro e ônibus, a velocidade, o tempo do destino do ônibus e do carro. Além disso, nós requalificamos e reformamos alguns terminais. Vamos, inclusive, entregar um novo de Messejana agora no começo de 2018. Integramos com a bicicleta, criamos as bicicletas nos terminais. Então, o conjunto dessas medidas fez com que o transporte público pudesse ter essa avaliação. Claro que, em paralelo, outras medidas complementares foram implantadas que foram também qualificando esse transporte público. Binários, túneis, viadutos em pontos que eram gargalos da cidade, que continuam. E a própria bicicleta, porque muita gente se locomove de bicicleta somente, mas passou a fazer uso da bicicleta compartilhada, integrada também com o transporte público. Isso é um ganho para a cidade, porque é menos emissão de carbono, é um ganho para a cidade, porque é menos carro na rua, e acaba sendo um ganho pessoal também para o cidadão. Por estar fazendo uma atividade, estar se movimentando. Acho que as pessoas mesmo aderiram, né, a essas atividades, a esse novo cenário de Fortaleza, e estão realmente mudando de hábito, porque existe como fazer tudo isso. Exatamente. E agora a nossa pauta inverteu. No começo era como criar uma inovação, agora é como manter esse mesmo ritmo de implantação. Então a gente está com metas agora quantitativas, né? Pelo menos mais 100 quilômetros de corredores exclusivos. Vamos inaugurar agora um outro corredor exclusivo BRT, que a gente chama, né? Que é aquele corredor no canteiro central com uma Bezerra, na Guanambi, já passa a funcionar em abril, já pelo canteiro central. A obra a gente inaugura ali em fevereiro, mas o corredor exclusivo pelo canteiro central passa a rodar em abril. Temos também novas ciclofaixas em implantação, pelo menos aí 3 binários sendo inaugurados até o meio do ano, novas estações de bicicleta. Então temos agora uma pauta que é basicamente manter a mesma velocidade dessas mudanças que foram implantadas nesses 4 anos e chegar aonde a gente não conseguiu chegar no primeiro governo. Acho que essa é a grande pauta da mobilidade, já que ela tem sido bem avaliada. Nessa pesquisa, a gente chegou a ter 92% de aprovação do sistema de transporte público. Claro, a gente precisa ainda pontualmente modificar algumas coisas e vamos fazê-lo. Primeiro é lotação nos horários de pico. A gente tem algumas linhas que nos horários de pico lotam demais. Então vamos agora entender o porquê. Primeiro, qual é a linha, qual é o horário, qual é o trajeto e por que ela lota tanto. E passar a buscar soluções pontuais para reduzir a lotação. E o segundo é a questão da violência. O próprio secretário de Segurança, o André Costa, o delegado André Costa, tem feito um plano dirigido especificamente para as linhas que têm a maior frequência de assalto, para os horários também, e tem trabalhado junto conosco nesse plano aí de segurança também para o transporte público. Esses 2 pontos são pontos que a gente precisa e vai trabalhar, inclusive um deles o governo já está trabalhando,
que é a questão da segurança no transporte público. Agora, prefeito, o senhor falou aí, né, nos ônibus, me lembrei do terminal, dos terminais, e aí falando na questão da saúde, né? A gente esse ano finaliza aí com os terminais, todos com as centrais, né, de medicamentos, né? Um grande avanço aí para a saúde, desafogar também um pouco a questão da distribuição de remédios nos postos, né, de saúde. Exato. Esse, Natália, foi talvez assim, a espinha mais dolorosa na minha garganta do primeiro mandato, sabe? A gente avançou em muitas coisas e, como todo governo, né, você tem avanços maiores em algumas áreas, não consegue fazer tantos avanços em outras, e tem áreas que acabaram não dando o resultado esperado. Na saúde, a gente teve avanços muito importantes. Sim. Na saúde. A gente abriu 5 UPAs que não existiam, a gente abriu quase 200 leitos novos que não existiam na cidade, nós ampliamos a cobertura de saúde da família, abrimos mais de 20 novos postos de saúde, contratamos novos médicos por concurso público. Tudo isso foi avanço importante da saúde do primeiro governo. Entretanto, não conseguimos ajustar a questão do estoque, da compra, do estoque da logística de remédio no posto de saúde. Isso se deu por algumas razões. Primeiro, porque o dinheiro federal que vinha foi diminuindo a cada ano. Segundo, porque a gente aumentou a cobertura. Então, mais pacientes passaram a ser vistos. Terceiro, a gente aumentou o número de postos de saúde. E quando a gente botou uma farmácia em cada posto. Quando a gente olhou, a gente tinha uma rede de farmácias maior do que qualquer rede privada de farmácias na cidade. Uhum. Eram 110 farmácias na cidade, espalhadas em todos os bairros. E aí surgiu o problema de quanto comprar, de como antecipar a falta do remédio no posto. Sim. E de como abastecer o posto na hora certa. Nós começamos ainda em 2016, mas agora em agosto a gente já rodou esse novo sistema de compra. São 3 formas diferentes de comprar o medicamento, para uma ser redundância da outra. Uhum. Também modificamos a forma de identificar a falta do remédio no posto e comunicar à central. Sim. E também de abastecer essa unidade. A gente está hoje, desde setembro, variando entre 90% a 95% do estoque médio em cada posto de saúde. Mas só isso não era o suficiente, porque basta faltar 1, 2 ou 3 dos 84 remédios básicos para o paciente ter que comprar esse remédio na farmácia privada. Então, para criar um sistema de reserva de segurança, exemplo, tudo isso falhou, a compra falhou, a entrega falhou, vai ter um local onde o paciente pode pegar o remédio do posto de graça, que é a central de remédio terminais, desde que ele venha encaminhado pelo posto de saúde. Então, no mesmo dia ou no outro dia, ele pode, do caminho de casa ou do trabalho, passar no terminal e pegar esse remédio. Bom registrar que não é qualquer remédio, não. São os remédios que o SUS exige que esteja no posto. Uhum. Temos 6 centrais abertas, falta só uma agora. A gente vai inaugurar agora em janeiro, junto com o novo terminal de Messejana, lá em Messejana. E com isso, o paciente vai poder pegar em qualquer terminal o seu remédio, desde que ele venha indicado do posto de saúde. E aí eu vou poder, pelo menos, sentir menos esse incômodo, porque realmente era algo que eu sabia que não estava do jeito que o povo precisava e queria, e a gente precisava consertar. Agora, vamos levar essa mesma experiência para os remédios controlados, principalmente para os CAPs. Agora vamos rodar 2018 e levar essa mesma experiência para ajustar o estoque de remédio controlado, aquele tarja preta, como se diz, principalmente dentro dos CAPs. Em 2018 tem também o JF2, né? Inauguraremos no julho, agosto, a primeira etapa do JF2, já com vários leitos de enfermaria e muito possivelmente já na inauguração da primeira etapa, já resolvendo aqueles leitos de espera de corredor que ficam aguardando uma enfermaria para poder ser internado. Aí, professor, só para a gente terminar, que a gente já está com o tempo curto, mas para a gente não deixar, né, não deixar de não falar, as areninhas, que foi um projeto importante que também o governo acabou, né, pegando e expandindo aí. As areninhas estão dando certo, a gente está vendo esse resultado aí desses meninos, esses atletas que estão surgindo, né, e que estão fazendo bonito aí a partir dessa iniciativa. Natália, eu participei agora de uma Copa que a Prefeitura fez. Sim. Estive lá com o governador para a final. 504 times, 10 mil meninos de todos os bairros da cidade, jogando futebol, fora das drogas, fora das ruas, celebrando uma competição de forma saudável. Então a Areninha tem esse papel social, além de muitos outros. Emprego e renda, porque tem ali ambulantes no entorno, né, inclusão social, mas só tirar o jovem da rua e dar a ele uma oportunidade nova com saúde já é um grande papel. A gente está começando agora 15 novas areninhas, no primeiro trimestre de 2018 e já em 2019 mais 15. E vamos cumprir o compromisso de mais 30 areninhas.
inclusive algumas delas com apoio do governo do estado. E em paralelo, muitos campos menores, Sim. que não cabem um campo oficial, que são entre uma quadra de futebol e um campo oficial, que é um society, a gente vai, com o governo do estado, lançar aqui em Fortaleza 30 areninhas society, mini areninhas, que cumprirão o mesmo papel em campos menores, em bairros da periferia, mais vulneráveis, com muita população jovem, precisando de espaços públicos que incluam a juventude, que deem oportunidade e as retirem do caminho da violência. Isso. Muitos desses jovens hoje estão jogando em clubes amadores, alguns já profissionais, aqui no estado e fora do estado, verdade, graças aos olheiros que nos campeonatos, das areninhas, veem um talento e ali esse jovem vai construir um futuro novo para ele. É isso. Muito feliz com o papel que elas têm cumprido. Exatamente. Prefeito, felizmente nosso tempo é curto, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua participação, que em 2018, né, possamos ver mais esses projetos aí aparecendo em Fortaleza e dando certo, não é isso? Muito obrigado, Natália. Aproveitar a oportunidade para parabenizar a TVC pelo extraordinário trabalho comunitário educativo, em nome do Adriano Muniz, e também em nome do governador Camilo Santana, e também desejar aos fortalezenses um Natal de muita paz, de muita... Natal não, agora Feliz Ano Novo, né? Um ano novo de muita paz, muita saúde, e um 18 assim abençoado, que os lares e as famílias possam, com paz, saúde, enfrentar o dia a dia da vida com muito mais animação e satisfação. E, obviamente, aqui no Ceará pedir muita chuva. Isso. Aqui em Fortaleza tem uns probleminhas, a gente vai tratar de resolver com a chuva. A gente está precisando de água para o sertão, para os irmãos do interior. Então, muita chuva em 2018 para todo o Ceará. Amém. Feliz Ano Novo. Muito obrigado, Natália. O Jornal da TVC vai ficando por aqui. Boa noite para você.